Boa noite a todos e a todas. É um prazer aqui estarmos juntos novamente nessa live do GT19 da Amped, o GT de Educação Matemática. Eu e Júlio ficamos muito felizes de ter vocês aqui para a gente receber um professor de renome em educação matemática, mas mais que isso, um grande amigo, um grande parceiro, incentivador da produção científica em educação matemática do Brasil, que é o professor Arthur Power, da Universidade de New Jersey, e que hoje vai conversar com a gente sobre alienação no ensino de matemática, né? Como compreender e abordar essas questões relacionadas à alienação. É sempre um prazer a gente ouvir o Arthur, a gente agradece já muito a presença dele aqui e tenho certeza que vão ser momentos de muita reflexão que ele vai nos proporcionar. Agradeço muito ao Júlio, que tem apoiado essas iniciativas aí, e a todos os colegas do GT19 que sempre nos impulsionam com a sua presença, com as suas questões, para que amplie as nossas reflexões sobre as pesquisas em educação matemática. Obrigada, sejam todos bem-vindos e tenhamos uma ótima noite. Bom, vou aproveitar para fazer coro às palavras da Celi, desejar, né, as boas-vindas a todas as pessoas que vão nos acompanhar nessa noite e aquelas que terão acesso ao vídeo depois também. Agradecer ao Arthur pelo aceite no convite e dizer duas coisas muito especiais, tanto no sentido de que o nome do professor Arthur foi citado durante uma consulta que eu e a professora Celi fizemos aos pesquisadores do GT19 para saber quais pesquisadores, quais pesquisadoras eles gostariam de ouvir ao longo da série de lives, e o professor Arthur foi citado, né, pelos pesquisadores que compõem o GT como uma dessas pessoas. Então, nesse sentido, agradeço em nome do GT como um todo ao professor Arthur pelo aceite, e também porque em setembro nós celebramos aí mais um aniversário do professor Paulo Freire, né? Amanhã, se ele estivesse vivo, completaria mais um ano, e é motivo também de celebração, poder ouvir o professor Arthur, inclusive porque em paralelo nós estamos realizando o ciclo de diálogos, a uma forma matemática de estar no mundo, que em breve terá a Celi conosco também. Então, mais um motivo de alegria e de gratidão para a gente celebrar na noite de hoje. Bom, vou então trazer o professor Arthur. Fique à vontade, Arthur. Muito obrigado, Celi e Júlio. Estou muito contente de estar aqui com vocês e desejo uma boa noite a todos que acompanham este live. É uma honra para mim compartilhar com vocês algumas ideias sobre quais estou trabalhando, não só eu, mas eu estou trabalhando também com outras pessoas sobre essas ideias. Como a Celi falou, eu vou tentar de falar hoje sobre como compreender e abordar a alienação no ensino da matemática. Deixa eu ver se eu posso avançar o slide. Então, a agenda que eu tenho para hoje é dar um contexto e um problema conceitual sobre o tema da fala, tentar de dar um entendimento de alienação e como abordar a alienação com uma metodologia de pedagogia ou prática que chama subordinação de ensino à aprendizagem, SUBEN. E um projeto de formação que estou envolvido com professores e outros educadores matemáticos, onde nós estamos tentando de implementar essa pedagogia de prática para abordar a alienação da matemática. E eu quero também falar sobre uma bifurcação do conteúdo da matemática
e também falar um pouco sobre a utilidade dessa bifurcação. E no final eu vou fazer um convite geral para todos. Então, em termos de contexto, já sabemos que muitos alunos adolescentes têm dificuldades em compreender a relevância da matemática para suas vidas. Esse problema é particularmente pernicioso entre os adolescentes negros e latinos aqui nos Estados Unidos, que com frequência enfrentam estigmas culturais e sociais que podem afetar a percepção do valor da matemática. Estudantes nos finais do ensino fundamental e no ensino médio acostumam se perguntar: quando é que vou usar isto? O isto é aquilo que está sendo ensinado naquele momento na sala de aula. Uma vez eu tinha uma aluna que fez bem na sala de aula, que foi uma aluna bem-sucedida, mas ela me falou que a matemática é algo que se faz, não algo que se compreende. É dizer que, embora que ela estivesse uma boa aluna, para ela não estava entendendo a matemática. Então, para ela é só fazer e deixar de estar preocupado com o entender a matemática. E tenho uma outra experiência com uma aluna que fez a sua graduação na matemática. Ela foi uma aluna que tirou 10 em todas as disciplinas da matemática. E no final dos 4 anos, ela queria fazer como vocês falam, uma iniciação científica, um projeto. E quando nós estávamos sentados no meu escritório, eu perguntei, então, qual área da matemática você gostaria abordar para a sua iniciação científica? E ela me falou não. Ela não queria fazer nada sobre a matemática. Ela falou: eu não entendo a matemática. Só faço o que os meus professores dizem. É dizer que um outro exemplo de uma aluna bem-sucedida, neste caso, também era aluna da matemática na graduação, que tirou 10 em todas as disciplinas, mas, na opinião dela, ela não estava entendendo a matemática, ela estava só reproduzindo o que os professores disseram que eles tinham que fazer para resolver os problemas matemáticos que eram apresentados nas disciplinas. Então, muitos alunos adolescentes têm dificuldade em compreender a relevância da matemática para suas vidas. E como eu falo, também nos Estados Unidos nós temos esse problema também. Temos vários pesquisadores que têm tentado de entender como nós podemos superar esse problema. E eles pesquisaram, por exemplo, questões raciais. Quais são as atitudes dos professores na sala de aula quando eles interagem com alunos de uma raça diferente do que eles? Por exemplo, tem esses pesquisadores que têm abordado sobre isso. Tem outros pesquisadores que tentam de entender o problema que os alunos têm em entender a matemática ou ver o valor da matemática para a sua vida, tentando de ver
como nós podemos ajudar os alunos de valorizar ou ver que eles pertencem à matemática. Temos muitas pesquisas recentemente sobre isso. Também nós temos pesquisas que abordam a questão da identificação dos alunos com a matemática. Como é que, por exemplo, os alunos que são bem-sucedidos na matemática, como é que eles identificam com a matemática e o que nós, educadores matemáticos, podemos aprender sobre a identificação desses alunos na matemática para ajudar-nos em ajudar outros alunos que não são bem-sucedidos na matemática a criar uma identificação à matemática. Mas com todas essas pesquisas que têm contribuído muitas ideias interessantes e importantes para o ensino da matemática, para o entendimento dos problemas que os alunos têm e como nós podemos melhorar o ensino e aprendizagem da matemática, temos poucos estudos sobre a questão da alienação. Entre as pesquisas que temos o Radford, que em 2016 escreveu um artigo sobre a alienação e os conceitos do Marx sobre a alienação no geral, no sistema capitalista, e ele tentou fazer uma abordagem usando essas ideias para entender como é que o ensino da matemática pode ser entendido e analisado para notar onde e quando a alienação acontece. O Williams também tentou de entender a alienação sobre a valorização da matemática, a parte dos professores, e como essa valorização deles ajuda ou não eles a ajudar alunos de entender e aproximar a matemática melhor, ou identificar com a matemática. Radford e Roth criticou algumas coisas do Williams e tentou de mostrar como a ideia de alienação do Marx pode ser entendido de uma maneira não idealista, mas realista, e eles contribuíram a aprofundar o estudo de alienação em termos em educação matemática. E Wagner e Silveira também, eles estudaram a alienação em educação matemática, e para eles o grande ausente da educação matemática é o estudo da alienação na educação escolar. Então, qual é essa teoria da alienação e aprendizagem? Como nós podemos entender isso? Em 1844, o Karl Marx escreveu e publicou o que nós chamamos os manuscritos econômicos e filosóficos, em que ele fez um estudo do processo de alienação com respeito do trabalhador produzindo dentro de um sistema capitalista. Então, o tema principal dele era um argumento de que as condições das sociedades industriais modernas resultam no distanciamento ou alienação dos operários assalariados de seus próprios produtos, do seu próprio trabalho e, por sua vez, de si mesmos e uns dos outros.
os operários são forçados pelo processo produtivo capitalista a trabalhar apenas para satisfazer as suas necessidades básicas. Então, qual é o problema disso? Para Marx, o trabalho é, acima de tudo, a expressão de um modo de vida definido, a autoexpressão do sujeito. Então, o trabalho, o fato que nós produzimos, é uma expressão do ser, de nosso mesmo. Então, o trabalho, ele diz, não deve ser considerado simplesmente como a reprodução da existência física dos indivíduos. Pelo contrário, é uma forma definida de atividade desses indivíduos, uma forma definida de expressar sua vida, um modo definido de vida por parte deles. Como os indivíduos expressam sua vida, assim eles são. Então, por meio da produção, nós somos. O que eles são, portanto, coincide com sua produção, tanto com o que eles produzem quanto com a forma como produzem. Então, o papel do trabalho é principal para a existência do ser humano. O Radford falou que, ao criar esses objetos e necessidades, que são objetos da atividade vital humana, ou seja, objetos de trabalho, os seres humanos criam um mundo objetivo, um mundo fora deles mesmos. Por meio da produção de um mundo objetivo, o mundo dos objetos, das necessidades e dos desejos, que também é o mundo da experiência estética e do prazer. Os seres humanos se inscrevam e se reconhecem naquilo que produziram, seu trabalho e a sua realidade. Então, o ser humano se identifica com o projeto que produz e vê a sua existência no projeto mesmo. Mas, para Marx, o processo do capitalismo, o processo produtivo do capitalismo, faz com que o trabalhador fica alienado dos produtos que ele produz. Então, Marx, nos manuscritos filosóficos econômicos, ele descreveu 4 maneiras, 4 aspectos, podemos dizer, da alienação que acontecem por meio dessa produção capitalista. Ele vai dizer, em termos do primeiro aspecto, do produto que ele produz, a alienação do trabalhador, do produto que ele produz. O trabalhador coloca a sua vida no objeto, mas agora a sua vida não pertence mais a ele, mas ao objeto. Qualquer que seja o produto do seu trabalho, ele não é. A alienação do trabalhador em seu produto significa não apenas que seu trabalho se torna um objeto, uma existência externa, mas que existe fora dele, independente, como algo alheio a ele, e que se torna um poder próprio, que o confronta. Significa que a vida que ele conferiu ao objeto o confronta como algo hostil e alheio. Então, um segundo aspecto da alienação que acontece por meio
desse processo capitalista de produção é a alienação do ato do qual se produz esse projeto. Então, o trabalhador fica alienado não só do projeto, mas também do processo da produção do projeto. E Marx disse o seguinte: a perda da expressividade, estranhamento, se manifesta não apenas no resultado, mas no ato da produção, dentro da própria atividade de produção. O produto é, afinal, apenas um resumo da atividade de produção. Então, aquilo que ele produz, ele fica alienado, né? E a sua vez, o processo também é um processo alienado. Um terceiro aspecto da alienação do trabalhador à produção é da sua natureza e de si mesmo. O Marx vai dizer: o ser da espécie do homem, tanto a natureza quanto a propriedade da sua espécie espiritual, em um ser estranho a ele, em um meio para sua existência individual. Então ele fica alienado do si mesmo por causa desse processo de alienação que acontece porque o produto, o processo, ele está alienado a ele e então ele fica alienado da natureza, o objeto que ele produz e de si mesmo. E o quarto aspecto, o último aspecto da alienação que Marx descreveu no Manuscritos, o Marx disse: uma consequência imediata do fato de um homem estar afastado do produto do seu trabalho, de sua atividade vital, de sua espécie de ser, é o afastamento do homem do homem. Então, a alienação do trabalhador é, ao final, uma alienação não só de si mesmo, mas também dos outros seres humanos, por causa desse estranhamento com o produto e o processo da produção. Então, o Marx disse, o que então constitui a alienação do trabalho? Primeiro, o fato de que o trabalho é externo do trabalhador, ou seja, não pertence ao seu ser essencial. Que em seu trabalho, portanto, ele não se afirma, mas nega a si mesmo. Não se sente satisfeito, mas infeliz. Não desenvolve livremente sua energia física e mental, mas mortifica seu corpo e arunia sua mente. Ele está em casa quando não está trabalhando. E quando está trabalhando, não está em casa. Nós podemos entender casa sendo a casa física, mas também onde ele se sente relaxado. O seu trabalho não é, portanto, a satisfação de uma necessidade, é apenas um meio de satisfazer necessidades externas a ele. Então, o trabalho não é apenas para sobreviver, mas o produto que ele produz não pertence a ele. Então, como é que a alienação se manifesta em educação matemática? Eu acho que nós todos podemos notar várias maneiras em que os nossos alunos ficam alienados do processo da aprendizagem da matemática. Mas duas maneiras podemos notar, uma subjetiva
e outro objetiva. Subjetivamente, o estudante se sente desconectado ao aprender a matemática. E, objetivamente, o estudante produz matemática para ganhar recompensas, em vez de aproveitar a expressão da sua personalidade e das suas capacidades. Então, subjetivamente, o estudante não sente conectada ao o que está produzindo, o que está sendo que tem que produzir em termos da matemática. E por quê? Porque tudo que ele está produzindo vem de fora, vem do professor, vem do livro didático. Ele tem que aprender coisas que ele não inventou, mas que outras pessoas inventaram, e ele tem que reproduzir esses conhecimentos. E também, objetivamente, ele vai ganhar, se ele fica bem-sucedido, ele vai ganhar uma posição favorecida, por exemplo, para a entrada na universidade ou para um concurso que ele vai fazer. Então, o produto que ele faz não é para si mesmo, mas é para essas outras compensas que são fora de si e que não relaciona à expressão da sua personalidade e as suas capacidades intelectuais. Então, ocorre em escolas essa alienação, ocorre na sala de aula e por meio de manuais didáticos. O que os estudantes produzem, resoluções de problemas de matemática, são trocadas para uma recompensa. A recompensa, nota, pontuações em avaliações estaduais e nacionais, ingressos na faculdade, concursos de vários tipos, etc. Então, os 4 aspectos da alienação por meio do sistema capitalista são o do produto que ele produz, o ato pelo qual ele produz esse produto, o processo, a sua natureza e de si mesmo e dos outros seres humanos. Esses 4 aspectos nós podemos notar acontecendo dentro da sala de aulas com nossos alunos. Eles sentem isso. Então, como é que nós podemos superar ou, pelo menos, ameliar a alienação do aprendizado em educação matemática? Eu acho que uma maneira que nós podemos fazer isso é dado pela teoria do Caleb Cattaneo. Ele era um matemático, um psicólogo, ele teve 2 doutorados em cada área e, portanto, um educador. E em 1970 ele publicou um livro que em inglês chama-se What We Owe Children: The Subordination of Teaching to Learning. O que nós devemos às crianças? A subordinação do ensino à aprendizagem. E com essa ideia da subordinação do ensino à aprendizagem, ele conta uma prática de ensino que foca ajudar estudantes a aprender usando os meios de aprendizagem que eles evidenciaram quando aprenderam a sua língua materna. Então, essa prática pedagógica é um ato cultural liderado
de educar a consciência para criar ideias e raciocínios matemáticos, usando poderes de aprendizagem e agência. Esses poderes de aprendizagem são aqueles poderes mentais que todos os seres humanos que falam uma língua materna, evidenciaram quando eles aprenderam a sua língua materna. Não só isso, a subordinação do ensino-aprendizagem também está baseado na ideia de o que é o que significa fazer a matemática. E para Gattegno, ele diz diálogos, fazer a matemática é quando nós temos diálogos da mente consigo mesmo e com outras pessoas, consciência que as relações podem ser percebidas tão facilmente quanto os objetos. A dinâmica que liga diferentes tipos de relações foi extraída pelas mentes dos matemáticos e considerada por si mesmo. Então, para Gattegno, fazer a matemática é um processo dialético e diálogo, em que o ser humano tem uma conversa consigo mesmo ou com outras pessoas sobre relações que eles percebem entre objetos e as relações entre as relações e as dinâmicas dessas relações. E essa ideia de o que é a matemática é a base da subordinação do ensino da aprendizagem para a matemática. Além do livro que ele publicou em 1970, ele publicou outro livro há 3 anos depois, sobre o estudo que ele fez sobre este processo que as crianças usam, os bebês usam para aprender a sua língua materna. E ele notou que o funcionamento mental das crianças é a base da aprendizagem individual e que este pode ser a base da aprendizagem institucional. As crianças aprendem a pronunciar palavras usando o seu sistema articulatório e os seus poderes mentais. As crianças ensinam-se a discernir uma palavra a partir do que ouvem e a diz-la. Então, um poder mental que eles usam é extração. Encontrar o que é comum entre uma vasta gama de variações. Eles notam o que é comum e extraem essa informação para, por exemplo, saber como dizer mamãe. Porque eles ouvem essa palavra com várias vozes de várias pessoas e eles notam o que é comum entre essas vozes para articular a palavra para si mesmo. Eles usam também o que ele chama transformação. É dizer, uma mudança de perspectiva. Essa mudança de perspectiva pode ser notado quando uma criança diz: "Esta é meu lápis de cera", para "Esse é seu lápis de cera". Ou quando fala com alguém, a criança diz: "Você é minha mãe". E quando fala com alguém, diz: "Ela é minha mãe". Então,
a criança está fazendo a transformação, usando a linguagem para fazer essas transformações, para indicar quem é, quando está falando com a sua mãe, que você é a minha mãe, e quando está falando com uma outra pessoa sobre a sua mãe, diz que ela é minha mãe. Abstração é um outro poder mental que as crianças usam para aprender a sua língua materna. E aprendendo o significado de palavras, como os significados de nomes de objetos e ideias abstratos, como a magnitude ou o amor, as crianças não só têm que extrair palavras das vozes que ouvem, como também têm que anexar ou abstrair o significado dessas palavras. Outro poder mental que eles evidenciam é o poder de ficar atento ou ignorar, atentar ou ignorar algo. É dizer que eles enxergam uma maneira de dar mais ênfase com a sua atenção para algo que está acontecendo em frente de si e ignorar uma outra coisa que, por enquanto, a criança não está interessado. Então, essa habilidade de atentar e ignorar é um poder mental. Então, nós podemos notar vários poderes mentais que as crianças evidenciam. Aqui, com essa tabela, estou notando várias outras poderes, por exemplo, analisando, antecipando, comparando, evocando imagens, interpretando, fazendo de conta, percebendo padrões, reconhecendo, visualizando, perguntando-se, extrapolando. Então, esses são vários poderes mentais. Então, a ideia principal do que eu tenho, em termos desses poderes mentais, é que nós podemos construir o currículo escolar para aproveitar esses poderes mentais que as crianças evidenciam, e nós podemos dizer que eles têm quando eles entram na sala de aula, para ajudar-lhes a usar esses poderes para apropriar novo conhecimento e também com o uso desses poderes mentais, eles possam aperfeiçoar-nos ao longo do tempo. Então, numa escola que nós temos no Bronx, dos Estados Unidos, em Nova York, estamos trabalhando com professores da escola, e com educadores dentro da escola, para criar um programa de formação de outros professores novos que entram na escola, que começam a dar aula na escola, para que eles possam entender o que é a subordinação do ensino para a aprendizagem e não só aprender, mas também praticar e avançar com a sua prática ao longo do tempo. Essa formação, esse projeto para construir a formação, vai, por exemplo, focar na matemática que eles ensinam nos anos iniciais na escola dessa escola no Bronx. É dizer, que as crianças que assistem à escola têm como idade 5 a 10 anos. Então, a escola começa com pré-escola, então tem alunos de 4 anos,
mas o currículo que estamos construindo vai ser para professores do kindergarten até o 5º ano da escola. Então, para crianças 5 a 10 anos. E estamos, temos trabalhado para elaborar o que são comportamento de professores que pratica o ensino da matemática usando a subordinação do ensino da matemática. E o projeto também vai ajudar os professores de aprofundar o seu conhecimento do conteúdo da matemática também. Então, é um projeto para ajudar professores não só entrar nessa nova prática pedagógica, mas também para entender, por exemplo, o ensino da matemática para para toda a matemática que está ensinado na escola. Então, nós temos esse gráfico para mostrar, para ilustrar. No eixo X, temos o conteúdo matemático, e o eixo Y, nós temos os comportamentos que indica o uso do ensino da subordinação do ensino-aprendizagem. Eu quero simplificar isso para dizer que naquele eixo Y, nós temos 5 categorias de comportamentos. E cada categoria, podemos dizer que temos palavras aqui para resumir o que são os comportamentos, mas claramente as ideias são mais profundas do que essas meras palavras aqui. Então, para o primeiro, é dar aos estudantes tempo suficiente para pensar e agir. Então, você sabe que muitas vezes professores fazer uma pergunta para as crianças e logo vai responder à sua pergunta. Estamos dizendo que uma indicação de uma pessoa que está praticando a subordinação no ensino-aprendizagem, é que essa pessoa dá tempo suficiente para os alunos pensar e agir. Segundo, proporcionar experiências ativas em vez de contar ou narrar, explicar ou mostrar, e depois conferir na interpretação e memorização dos alunos. Então, construir atividades, tarefas, que vai deixar os alunos de serem ativos e, ao longo do seu trabalho com a tarefa, vai construir o conhecimento que é parte do tópico que está aprendendo. Terceiro, oferecer o apoio necessário e nada mais. 4, fazer perguntas precisas, muitas vezes abertas, que respondem à aprendizagem em vez de tentar orientá-la. E 5, acolher e tirar partido e aproveitar dos erros. Então, os erros são bem-vindos, porque eles indicam o que as crianças estão pensando e como estão pensando. E o professor pode usar os erros para iniciar uma nova tarefa para que os alunos possam entender o erro que eles fizeram. Mas deixe-me entrar no segundo ponto, que é proporcionar experiências ativas.
em vez de contar, narrar, explicar ou mostrar, e depois conferir na interpretação e memoração dos alunos. Esse comportamento é fundamental para a subordinação do ensino-aprendizagem, porque com esse comportamento vai entrar mais profundamente o conhecimento do conteúdo da matemática. Porque como é que os professores vão proporcionar essas tarefas? Eles têm que entender profundamente o material, o material que está ensinando, o conhecimento profundo do conteúdo matemático eles têm que ter. E para isso eles têm que ter uma visão do conteúdo matemático que separa o que os aprendizes podem construir por meio da sua percepção e ações do que são convenções. Então, vamos falar sobre o conteúdo matemático. E Gattegno, em 63, escreveu que separamos as questões da linguagem e notação das questões de consciência das relações. É dizer, podemos bifurcar o conteúdo matemático em duas partes. Uma parte que representa coisas da linguagem, convenções, notações, símbolos matemáticos, etc. E, ao outro lado, o conteúdo que pode ser reconstruído pelo aluno que está atento às relações, que descreve e fala sobre as relações que existem entre objetos sobre quais eles estão interagindo. O David Hewitt escreveu 3 artigos sobre aprofundando essa ideia do Gattegno. E ele falou que essa primeira categoria do conteúdo do matemático, que ele chama de arbitrário, são as convenções. E a segunda categoria são conteúdo necessário. E ele quer dizer, por isso, por meio disso, necessário logicamente. São coisas que podem ser construídas pelo uso dos poderes mentais das crianças. Então, essa visão do conteúdo da matemática ajuda-nos a entender como nós podemos construir tarefas matemáticas sobre qual os alunos trabalhando com essas tarefas deixem de se sentir alienados da matemática. Por quê? As coisas que são na matemática, que são da segunda categoria, as coisas logicamente necessárias, são coisas que eles vão construir, eles vão criar. Então, eles, por meio das tarefas, usando materiais, por exemplo, manipulativos, eles vão criar o conhecimento matemático que fica nos livros didáticos. O professor vão proporcionar para eles o conteúdo da primeira categoria, as coisas arbitrárias, como o nome das coisas, o símbolo que nós usamos para indicar certos números, certas relações, operações. Esses símbolos são culturalmente
coisas que são passado e nós podemos usar. E as crianças não têm que ficar inventando novas convenções. E usar o seu tempo e os poderes mentais para construir as coisas que são logicamente necessárias, o conteúdo dessas coisas. Então, eu gostaria de fazer um convite geral para todos que estão acompanhando o live. Vamos estruturar programas de pesquisa para entender o seguinte. Primeiro, como criar sequências de tarefas honrando as distinções de Hewitt, arbitrário e necessário, que permitem que os alunos criem conteúdo matemático para áreas específicas da matemática. Segundo, entender o senso de agência em vez de alienação que os alunos sentem quando eles trabalham com essas tarefas da primeira parte da questão. Terceiro, como trabalhar com professores para que possamos nos formar como praticantes da subordinação do ensino-aprendizagem. Trabalhar com professores para que eles, junto com nós, podemos aperfeiçoar nossas práticas para a subordinação do ensino à aprendizagem. E, claro, tem outras questões que nós podemos levantar para esse programa de pesquisa. Como eu falei, essa segunda parte desse gráfico, no eixo Y, que esse programa de pesquisa vai focar de entender a criação das tarefas usando as ideias do Hewitt para que realmente os alunos possam ser protagonistas da sua aprendizagem da matemática e deixem de ser pessoas que são obrigados a engolir, memorizar a matemática feita por outras pessoas que estão apresentadas nos livros didáticos e que leva elas que ficam, muitos deles, a maioria deles, ficam alienados da matemática. Obrigado pela sua atenção. Arthur, que bom ouvi-lo. Agradeço muito, eu e a Celi, agradecemos muito pelo seu cuidado na preparação do material, na forma gentil que você foi nos conduzindo pela reflexão, e deixo o convite em aberto a quem está nos acompanhando no chat a fazer perguntas, a enviar comentários sobre a sua fala, para quem sabe a gente poder dialogar um pouquinho nos próximos minutos. Fique à vontade, Celi, Arthur. Muito obrigado. Como sempre, você provoca reflexões importantíssimas, né? O quanto é importante a gente ter uma atenção ampla aos nossos alunos, aos nossos estudantes, em particular as crianças, né? Porque às vezes não sabem explicitar o quanto o que a gente está abordando em sala de aula não está tendo significado para elas, né? E aí eu acho que um cuidado é sempre o questionamento que a gente tem que provocar nessas crianças, elas se sintam à vontade para explicitar as suas não compreensões, né?
Mas Exatamente. Uhum. acho que esse referencial que você traz e essas articulações que você fez foram excelentes. Muito obrigado. Muito obrigado para vocês, para o convite, para essa oportunidade, para eu tentar de fazer essas ligações entre essas ideias. É sempre uma honra para fazer isso. Eu estou aqui aproveitando para colocar na tela os comentários de carinho, de agradecimento, Arthur, que você está recebendo. Acho que você conhece Estou bem as vendo, pessoas. estou vendo. Eu mando um abraço para eles todos. Sim, pessoas muito queridas aqui conosco. A Ariane deixa uma questão, né, que é: boa noite, fala esclarecedora. Gostaria de ouvir o professor Arthur falar um pouco mais sobre se, na visão dele, há uma submissão da educação matemática à lógica capitalista. Bom, eu acho que são várias maneiras em que a educação matemática está submetida à lógica capitalista. Uma delas é o fato que nós estamos em vários países correndo atrás os rankings do PISA. Porque por duas razões. Primeiro, os exames do PISA são exames não para ajudar o desenvolvimento das coisas necessárias para vários países. E vão deixar ao lado os alunos que ficam em situações precárias. As crianças que moram em comunidades economicamente carentes, por exemplo, porque eles precisam de uma outra lógica para melhorar a sua educação matemática, e as suas comunidades têm outras necessidades que não batem com o programa neoliberal que o PISA representa. Isso é uma das lógicas capitalistas que a educação matemática está enfrentando. Eu acho que uma outra tem a ver com o fato que a matemática está dentro da educação matemática, precisamos abrir espaços para reflexões sobre o uso da matemática na sociedade, para que os alunos, particularmente os alunos do ensino, nos anos finais do ensino fundamental, do ensino médio, para que eles possam refletir sobre as várias maneiras que a matemática podem ser usado para o desenvolvimento do seu país, da sua comunidade, do seu estado, e as maneiras em que a matemática está sendo usada para prejudicar o desenvolvimento da sociedade, e para impedir, por exemplo, a justiça social. Então, eu acho que tem várias maneiras que nós podemos refletir sobre como é que a educação matemática está sendo usado para ajudar o sistema capitalista, o sistema imperialista, serem mais sucedido que está. Te agradeço, Arthur. Fui deixando aqui outras questões, né? Tem um agradecimento da Terezinha. Obrigado por suas reflexões. Concordo em gênero e número sobre suas ideias a respeito da educação. Contudo, é difícil o rompimento com essa situação. E ela continua dizendo: infelizmente, a formação do professor de matemática, pelo menos, é extremamente alienante. Fico pensando que o enfrentamento dessa situação parte mesmo dos educadores.
e eu senti que tem conexão com o comentário do Maurício, que nos pergunta: quais ações estão sendo feitas na formação com professores que são alienados em relação ao conteúdo, quando acreditam que o aleatório é o necessário? E aí talvez você possa nos contar, né, do contexto dos Estados Unidos, para a gente pensar juntos. Arthur, fique à vontade. É uma questão interessante, porque realmente temos esse problema que a maneira em que os professores são formados nas universidades, por exemplo, deixam-lhes, particularmente os professores dos anos iniciais, deixam-lhes muito alienado da matemática, até o ponto que tem vários conteúdos que eles devem ensinar, que eles deixam de não ensinar. Então, eu acho que mesmo temos que fazer projetos para ajudar esses professores a trabalhar com eles numa maneira de co-design, de desenvolvimento junto com eles, novas práticas pedagógicas na sala de aula, mas e por meio dessas desenvolvimento dessas novas práticas, que ajuda eles a entender a sua matemática e ter a experiência de criar conhecimento matemática por meio de maneiras que nós queremos que os alunos façam. Então, eles precisam ter experiências também. E não só mandado para fazer algo diferente. Eles têm que sentir essa nova pedagogia e refletir sobre o que está acontecendo com eles, como eles se sentem, quando eles estão numa situação diferente, em que eles estão sendo respeitados como intelectuais, pessoas que possam fazer e desenvolver ideias matemáticas. Quais são as sensações que eles têm e como essas sensações podem dar luz para eles de maneiras com que eles possam trabalhar com os seus alunos. Sim, muito bem colocado, Arthur. Desculpa. Não, só queria dizer que não é algo simples, né? É um processo. Leva tempo e vale a pena. Sim, você tem razão. E me lembra muito o que a própria CELI pratica no âmbito da pesquisa, né, em articulação com a extensão, a formação de professores. Tem aqui um comentário da Marcelene, né, que diz: eterno aprendiz do Arthur, obrigado por tantas contribuições. A professora Adair dá sequência, né, na pergunta da Ariane, dizendo, né, que nos Estados Unidos, em particular, essa lógica capitalista e as políticas neoliberais têm norteado a formação de professores. Né, a gente vê isso se espraiando pelo Brasil também. Por exemplo, nós temos uma situação muito curiosa. Tem novos novatos, professores que estão entrando na carreira e eles acham que o papel principal deles é ajudar os seus alunos a passar os exames de larga escala. Não sei se... Não acho que isso é uma mensagem que eles recebam nas universidades. Mas é algo que está no ar, que faz parte da política das comunidades, as políticas discutidas na imprensa, pelos políticos. E eles todos estão falando sobre os rankings dessa escola em comparação dessa outra escola, dessa comunidade em comparação dessa outra comunidade. Então, essas pessoas entram
na carreira de ser professores, achando que o papel principal é ajudar alunos a passar aqueles exames. E o que acontece é que eles passam o ano letivo não ensinando a matemática, mas ensinando as crianças como responder aqueles tipos de problemas que acontecem, que encontram nos exames. E o resto da matemática está esquecida. Arthur, eles acreditam que serem professores eficientes é fazer com que os alunos tenham sucesso nesses testes, né? Até porque as recomendações curriculares têm reforçado as competências e habilidades impostas pelo PISA, né? Então, eles se sentem na obrigação de que, para terem êxito como profissionais, eles têm que preparar os alunos para enfrentar esses testes e se saírem. Exatamente. Como um agravante em alguns estados e municípios do Brasil, de que os professores são avaliados, inclusive com algum prejuízo ou bonificação na sua remuneração. Então, a depender de como os alunos saem nas avaliações externas, isso pode ser um benefício ou um prejuízo no salário docente. Né? Então, acho que isso é muito, muito sério e dialoga com o que a gente está trazendo. Né? Motivos que impulsionam essa alienação. Tem um comentário também, Arthur, do Maxwell, que diz: professor Arthur, de que modo as pesquisas em educação matemática que focam excessivamente o ensino de um tema a despeito dos sujeitos e das suas vivências podem inibir discussões sobre alienação? E aí ele mesmo complementa: às vezes tenho a sensação de que as nossas próprias pesquisas podem ser agentes alienadores. Parece que os conhecimentos matemáticos são apartados das tensões vividas nos cotidianos dos alunos. Não entendi a primeira parte da pergunta dele. Pode... Sim, projetei aqui novamente. Sim. Acho que tem conexão mesmo com a segunda parte, né? Sim. Então ele respondeu a sua pergunta com a segunda parte, né? Sim. Nossa. Yeah. A própria Terezinha, né, diz sobre isso que a gente estava comentando agora. Existe uma pressão política muito grande nas escolas para que os estudantes tenham sucesso nos testes de larga escala. E a Marcelene complementa, né, dizendo: acredito que o start já foi dado, porém o caminho é longo e precisamos de muita colaboração. Acho que essa mensagem, né, Arthur, que você deixa, inclusive ao propor o convite que você nos faz ao final, para que nós pensemos a pesquisa como esse espaço de colaboração, de produção de novas práticas. Quando você pergunta como os professores se sentem nessa situação em que eles são respeitados como intelectuais, eu acho que isso é muito, muito interessante, assim, muito importante, esse reposicionamento. Sim. Sempre temos que ter cuidado que nós não estamos cometendo o problema de alienar os professores por meio da maneira em que nós trabalhamos com eles. Aliená-los da matemática, eu digo. Sim, Arthur, te agradeço mais uma vez a desculpa. É muito difícil abrir espaço dentro das escolas para professores que querem fazer isso. É difícil para eles abrir espaço dentro da escola, dentro do seu da sua dia a dia na sala de aula, por causa dessas pressões que eles sentem para
preparar os alunos para esses exames de larga escala. Sim, Arthur, você tem razão. Eu acredito, conhecendo o Maxwell mais proximamente, eu tenho essa percepção de que é um ambiente que desmotiva, muitas vezes, o professor que quer fazer um trabalho, né, diferente e que quer, eventualmente, criar nesse espaço. Então, você tem muita razão. E eu acho que, para além disso, Arthur, aqui o que a gente tem percebido nos relatos dos professores que atuam nas nossas escolas municipais e estaduais é que cada vez mais eles jogam demandas para o professor para que não haja espaço para o professor criar nada, né? O professor tem que ser um mero executor e de uma demanda intensa, de uso de software, de uso de material, de preparo de apresentação disso, daquilo, ou simplesmente apresentar slides, né? Chega até nível de absurdo aqui na estadual de São Paulo. E o uso de plataformas que são... A gente vê... Eu tive acesso a algumas coisas que são absurdas, de um desrespeito, para além de um desrespeito com o professor, com o próprio aluno. Sim. Então, não é nem o professor... Eles não estão deixando espaço nenhum para o professor dar atenção e propor um processo de aprendizagem que seja para o aluno um espaço real, sabe, significativo. Isso é muito triste da gente ver o que está acontecendo, essas demandas que estão chegando às escolas e a gente muitas vezes quer auxiliar o professor, mas esse professor está tão exausto, tão sobrecarregado, que às vezes a gente fica assim, a gente não sabe muito se a gente apoia esse professor, se tenta dizer para ele fazer diferente, porque muitos também acham que correr o risco de perder o emprego, de não ser valorizado, né? Não sei se vocês têm o problema lá no Brasil, mas aqui, por causa de todas essas demandas que estão sendo colocadas no colo dos professores, eles estão desistindo da carreira e saindo da profissão e fazendo outras coisas. Então, é raro você encontra um professor que tem mais do que 5 anos de prática. Particularmente professores nas escolas em áreas economicamente carentes. Então, os professores que são experientes, eles não ficam lá, eles mudam para outras áreas. E nas escolas mais precárias, tem os professores mais novos. E esses professores mais novos ficam exaustos e saem da profissão. Isso conversa bastante com o que o pessoal está dizendo no chat, Arthur. Aqui existe um movimento muito forte de adoecimento, né, dos professores, e essa exaustão que leva os professores a burnout, outras condições psicológicas, emocionais de esgotamento, né, de adoecimento profundo. Levou, inclusive, a Terezinha a mencionar aqui no chat, né, a professora está sendo alienada do seu trabalho, né, concordando com a Celi. Então, acho que dá para a gente falar dessa articulação entre a alienação
no ensino e a alienação de que é vítima também o professor. Uhum. Mas acredito, Arthur, que você nos atendeu muito, muito bem, né? Então, estou muito satisfeito com essa nossa conversa, com as reflexões que ensejou, com sua apresentação. Então, fique à vontade Muito obrigado. fazer suas considerações e a Celi na sequência. Uhum. Só gostaria, mais uma vez, agradecer a você e Celi para o convite e também para todos que estão acompanhando, para as perguntas, as reflexões que eles mandaram. É sempre uma honra para mim para falar com os meus colegas brasileiros, porque sempre tem uma boa reflexões e interações. E desejo para todos uma boa. Bom, nós começamos nosso ano letivo, você está terminando o seu ano letivo, então, um bom final do ano letivo e boas festas e ano novo. Arthur, muito obrigado. É sempre um prazer encontrar você. Melhor quando é pessoalmente, mas já que não é, fica pela telinha. Um abraço imenso, viu? Fique bem. Obrigado. Obrigada por essas preciosas palavras aí que sempre acrescentam muito ao nosso fazer profissional. Obrigado, Muito obrigado. Celi, e a todos os colegas aí que nos acompanharam. Tchau, tchau, então.